Minha alegria voltou, finalmente eu tive mais confiança. O último estudo foi um completo desastre. Não que esse tenha sido perfeito, já começamos com esse monte de linha completamente torto, completamente fora de sentido, horrível, horripilante. Porém, nesse estudo eu me senti muito mais confiante em fazer ele. Esse primeiro dia, eu compilei 2 dias de estudo nesse vídeo, porque o primeiro dia eu não consegui fazer muita coisa porque eu estava cansado, então eu acabei fazendo pouca coisa. Comecei fazendo essas linhas de aquecimento, como eu sempre faço, e comecei a fazer alguns quadrados de forma bem aleatória, alguns bem tortos, alguns mais retinhos, e eu gostei bastante de como eles ficaram. As linhas estão um pouquinho tortas, mas isso é mais uma questão de estabilização da mesa, que eu não deixei ligado o estabilizador, então é normal que fique um pouquinho torto a linha. Eu me atento mais ao quão não tão torto assim está. Então pra mim ficou muito bom o jeito que tá. Fiz essas cruzes que é um tanto quanto estranho, porque na minha cabeça o meio dessas cruzes vão ficar em um certo lugar e não ficam bem de um lado só. Então dá um pequeno bug no meu cérebro. E em seguida terminei com esses círculos que eu acho bem difícil de fazer na linha, porque sempre fica meio soltinho, meio pra fora. Comecei a fazer o meu estudo de perspectiva sem linhas guias, porque elas me deixam extremamente confuso. E eu realmente fica muita poluição, muita linha, muita coisa por cima, e eu não consigo enxergar direito, então pra mim atrapalha mais. Então eu fiz sem linhas guias, tentando meio que ir por instinto. Alguns ficaram meio tortos, mas no geral eu gostei bastante desse exercício. Eu fiquei bem mais confiante do que no último vídeo, que eu não tava num bom dia para desenhar. Esse eu já tava bem mais confiante. Então eu desenhei tudo no olho mesmo e eu gostei bastante de como ficou. Eu achei que ficaram retas, não tão retas assim, mas ficaram levemente retas e ficaram numa perspectiva boa. Fiz as caixas em diferentes lugares e diferentes tamanhos e larguras para entender melhor como elas funcionam. Agora vamos para o segundo dia. Comecei novamente fazendo as linhas horizontais, né, como aquecimento. Ficaram bem melhores do que no dia anterior, né, que eu fiz a primeira vez. Ficou horrível, mas a segunda já ficou melhor. Mas agora nesse segundo dia eu achei que ficou bem reto as linhas e eu consegui acertar bem as repetições, tirando esse final que deu aquela entortada. Mas eu gostei bastante de como eu fiz nesse dia. Novamente eu fiz os quadrados, porque eu estou, né, nessa busca de conseguir fazer esses cubos, de melhorar a perspectiva e tudo mais. Fiz mais aleatório ainda do que no dia anterior. E como novamente eu gostei bastante de como ficou. Eu acho até que esse ficou melhor do que o do dia anterior. Eles ficaram bem mais retos, eu acho. Na minha visão, pelo menos. Novamente eu fiz um estudo de perspectiva, dessa vez com um ponto de fuga. E eu achei ele um pouquinho mais difícil do que o de 2 pontos de fuga. Eu não sei o porquê, na minha cabeça era para ser mais fácil, mas para mim é muito mais difícil, principalmente as caixas que ficam por cima. Elas bugam meu cérebro, eu erro muito a perspectiva das caixas que ficam lá mais pro alto. E as que estão no meio também, eu acabo errando um pouquinho. Para mim as mais fáceis são as que ficam mais embaixo. Eu acho que eu consigo acertar melhor a proporção e a perspectiva. Usei as linhas vermelhas para me orientar, para ver se eu tava fazendo o exercício certinho. Até que eu acertei bastante, tão coerentes, tão bem próximas.
Então eu fiquei bem contente com isso. E continuei com o exercício de 2 pontos de fuga, fazendo mais alguns cubos, mais alguns negócios. Esse dia foi o dia da perspectiva, para eu entender perfeitamente. O único que faltou foi a de 3 pontos de fuga, que eu realmente... Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas ficou muito horroroso e eu nem gravei, eu acho. Eu não sei se eu perdi o arquivo, não sei, eu não achei o vídeo de eu fazendo de 3 pontos. Faço a mínima ideia por quê. Mas ainda bem que eu não achei, porque ficou muito horroroso. Eu não entendi nada e ficou bem perdido, bem horroroso. Mas eu vou fazer um dia, não vou esquecer. Esse dia eu foquei mais nesses 2 pontos que pra mim fizeram mais sentido e eu tava conseguindo fazer de uma forma mais consciente. Como dá pra ver, eu consegui espalhar bem as caixas dessa vez. E de longe assim eu senti que ficaram bem retas. Mas quando eu fui usar as linhas vermelhas, eu percebi que muitos estavam muito fora da perspectiva. Eu acho que esse foi um dos piores, assim, em questão de perspectiva. Porém, eu achei que os cubos ficaram bem bonitos. Mas, levando a sério, eles ficaram completamente fora de ângulo da perspectiva. Eu não sei qual é o nome certo que eu falo para essas linhas vermelhas que eu uso. Mas eles não ficaram coerentes com a perspectiva. Mas eu ainda não terminei e fui fazer mais cubos. Peguei uma referência e comecei a tentar copiar. Esse foi o pior de todos. Caramba, ficou horroroso. Eu percebi que tava ficando ruim. Eu tentei fazer uma linha do horizonte para ter uma noção melhor de onde tava indo os ângulos. Mas não tava indo muito bem, não. Tava muito horroroso, caramba. Ficou muito, sei lá. É muito mais difícil fazer assim do que fazer à mão, fazer por cabeça, tentando achar os pontos de fuga. Eu tentei fazer copiando, olhando pra referência e eu senti que ficou muito pior do que se eu tivesse simplesmente feito de cabeça nos mesmos lugares. Mas eu quis inventar de fazer isso, odiei. Depois disso eu até tentei fazer alguns cubos na perspectiva de um ponto novamente. Eu não sei nem se é o mesmo dia, pra ser sincero. Mas eu achei que ficaram piores ainda. Eu não sei o que aconteceu nesse final, foi piorando. Em vez de melhorar, foi piorando. Mas alguns até que ficaram muito bons. Só que, quando eu botei essas linhas vermelhas pra conferir se tava tudo retinho. Caramba, tudo torto, tudo errado. Eu fiquei, caramba. Na minha cabeça, enfim. É isso por hoje, gente. Curtem, comentem e se inscrevam no canal. Obrigadão.